Bom dia, bom dia, bom dia, senhores, senhoras e senhoritas. Hoje estamos começando mais uma aula de desenvolvimento pessoal do Grupo Irmãos Antonini. Aqui com vocês, Giancarlo Antonini, né? Vamos para mais uma aula, essa terceira. Vamos seguir o nosso livro do Napoleão Hill, né? Já passamos duas aulas, né? A primeira do propósito definido, né? Como definir um bom propósito. A segunda aula foi sobre o Mastermind, né? A mente mestra, como que nós conseguimos tirar o melhor de todas as pessoas para a gente conseguir o nosso objetivo. E na terceira aula de hoje a gente vamos falar como criar confiança em si mesmo, a autoconfiança, né? Como que a gente consegue desenvolver isso. A confiança, claro, tem situações que a gente vai ter mais, tem situações que a gente vai ter menos. E quando a gente fala autoconfiança, a gente não quer dizer arrogância, né? A gente não quer dizer aquela pessoa que se acha melhor em tudo, mas que realmente quando ela vai fazer alguma coisa, ela vai com coragem, ela acredita nela, ela sabe o seu potencial, né? Mas claro que a gente tem que ser realista. Tem coisas que a gente é bom, tem coisas que a gente não é bom. E para a gente começar falando de confiança, a gente tem que começar falando do que afeta a nossa confiança, que são principalmente os nossos medos, né? E Napoleão Hill, ele fala que a gente tem 6 principais medos, né? 6 grandes medos. Depois, os outros medos são dentro desses. E eu não quero dizer aquele medo momentâneo, que é, eu estou em cima de um prédio, eu estou em uma sacada, eu estou em cima de uma colhedeira, eu olho para baixo, eu tenho medo de altura. Esse é um medo momentâneo, mas quando você está no chão, você não tem medo de altura, você não fica pensando nisso, né? Aquele medo quando vai iniciar um jogo de bola, dá aquele frio na barriga, depois passa 5 minutos, não tem mais. É aquele medo realmente que nos atrapalha na vida. Então existem esses grandes 6 medos e os outros entram dentro desse. O primeiro grande medo é o medo da pobreza. E isso já vem de toda a nossa história, que a história da humanidade sempre vem judiando daqueles mais humildes, daqueles sem dinheiro. O pessoal a humanidade, ele tem o erro de medir a capacidade ou o sucesso de uma pessoa pelo tanto de dinheiro que ela tem. Isso é completamente errado, mas está enrustido de nós. Parece que quando a gente não tem, né, a gente é inferior aos outros. Então isso está dentro da gente, e claro. E a pobreza não por ser pobre é o problema, mas ela afeta outras coisas, alimentação, saúde, moradia, entre todos os outros fatores, né? Um outro grande medo é a velhice. Muita gente tem medo da velhice, até quando você chega para muita gente e fala, bom dia senhor, o senhor está no céu. A pessoa tem medo de ficar velho, na verdade ele acha que ele perder a juventude, a virilidade, o poder dele quando novo vai afetar ele, mas na verdade a velhice tem seus benefícios. Uma grande dela é a sabedoria, né? Então você vai trocando a força quando jovem pela sabedoria quando mais velho. Só que claro, essa sabedoria você tem que ir cultivando durante o ano todo, né? Ou durante a vida toda. Senão realmente você não vai ter ela quando chegar no final. Um outro grande medo é a crítica. E esse é um dos medos mais absurdos que tem, porque você vai se preocupar com o que o outro fala, com o que o outro pensa. Isso não muda a sua vida. Você realmente, às vezes você deixa de fazer uma pergunta, deixa de falar alguma coisa, deixa de aprender algo novo, porque o que aquelas pessoas vão pensar se eu perguntar isso? Eles vão achar que eu não sei. Realmente, não sabe, não tem problema. Muito melhor perguntar do que não saber. Então assim, não se preocupe com os outros, porque tudo nessa vida vai ter gente falando bem e gente falando mal. Nem Jesus agradou a todo mundo. Imagina se a gente vai. Não vai, né? Um outro medo é a solidão, de perder as pessoas amadas, pai, mãe, esposa, principalmente o cônjuge, né? Esposa ou marido. E esse medo da solidão faz a gente ter ciúmes absurdos, faz a gente criar situações que não existem e a gente acaba perdendo, né? Então, assim, a gente sabe que o que segura o boi não é a cerca, é a grama. E se o boi quiser passar, ele passa. Um grande exemplo do amor que a gente tem que deixar aí vir é uma maritaquinha que tem lá no boi. Ela é selvagem, no boi, né? Lá na Alegria do Curupaí. Ela vai, voa pro mato, volta com ele. Então assim, ela é o afeto que você dá, não é o tanto que você proíbe, não é o tanto que você inibe a pessoa, não é isso que vai segurar ela com você.
Um outro grande medo é a doença, né? Que ainda mais nessa época de pandemia, aquela incerteza, não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou não. Então, o grande medo de adoecer, de ficar inválido, isso afeta muito as pessoas. E o último medo é o medo da morte, que esse é o medo mais inútil que tem, porque todo mundo vai morrer, né? Não tem por onde escapar dela. E tem um ditado do Marco Aurélio, que eu falei na aula passada, que ele diz assim: o homem não deve temer a morte, mas sim de nunca ter vivido. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira temendo a morte. Ah, eu vou morrer, eu não vou fazer porque eu vou morrer, e não vive a vida, né? Porque a vida é comprida, é linda, você tem que aproveitar ela mesmo e os melhores momentos dela, né? E a gente vai agora para a parte mais importante. Depois que nós entendemos os medos, a gente vai para saber como a gente desenvolve a confiança, como é que a gente evolui nesse aspecto, como é que realmente a gente se prepara para as situações, como é que eu vou sem medo. Na verdade, o medo nunca vai deixar de existir, só que você vai estar mais preparado para cada situação, né? E a gente tem 4 passos principais que a gente tem que ir desenvolvendo e mudando na gente para a gente poder realmente criar uma autoconfiança muito maior. E esses 4 passos são a convicção, o autocontrole, o autoconhecimento e a preparação. Então a gente vamos falar um pouquinho desses 4, né, que são extremamente importantes. O primeiro e o último, então, é o que manda. A gente tem que desenvolver muito esses daí e a gente tem que prestar atenção nesses. Então, o primeiro que a gente vai falar é a convicção, ou as convicções que a gente tem na vida. A convicção, na verdade, ela é algo mais profundo que o pensamento, muito mais profundo, né? É saber que realmente depende da gente, que está 100% dos resultados da vida depende da gente. Não a situação em si, mas o resultado que ela dá, né? Por exemplo, a seca, né? Ah, veio a seca, judiou muito do milho, 80 dias sem chover nas fazendas. Aí você fala, ah, tudo bem, legal, é a vida, passou. A gente não fica triste, mas não é isso. Não é saber que aquilo faz parte da vida, é saber como que eu posso atuar realmente para aquilo me afetar menos. Como que eu posso fazer diferente na outra vez. A gente tem que ter a certeza que nós somos os únicos responsáveis por nossa vida, né? Por exemplo, a seca. Ah, veio a seca, certo? Como é que eu resolvo isso daí? Adianta eu reclamar ou só falar que tá bom e o ano que vem fazer a mesma coisa e esperar o mesmo resultado? Não. Vai vir a seca? Vai vir a seca. Como é que eu faço um perfil de solo? Eu vou descompactar, eu vou jogar calcário para a raiz ir mais fundo, a planta ter mais resistência. Veio a geada, vai reclamar da geada? Não, tem que plantar mais cedo. Tem que plantar milho mais precoce, variedades, né, para realmente a gente mudar a situação. Ah, vai produzir muito menos, vai ter pouco faturamento, vai quebrar a empresa. Não, você tem que ter reserva de emergência, você tem que ter um caixa de segurança, você tem que fazer um bom fluxo de caixa. Então, são como a gente reage a essas situações, né? Ah, eu quero ganhar um aumento, mas eu vou ficar parado aqui, esperar o patrão passar e me dar um aumento. Não, você tem que querer se destacar, você tem que querer se desenvolver. Ah, eu quero ser um tratorista, mas eu vou ficar aqui sentado esperando alguém um dia chegar e me pegar no colo e pôr em cima de um trator e falar, vai lá porque eu gosto de você. Não, a gente tem que querer. Um grande exemplo mesmo que aconteceu semana passada, que foi o Gabriel, o irmão do Alexandre Americano, né? Ele estava plantando mandioca, ajudando lá a ver aqui e falou, olha, eu realmente quero uma oportunidade que vocês lá, eu vi que tem potencial, vocês não me dão uma oportunidade? Veio aqui, realmente falou bastante coisa e com certeza vamos dar para ele, mas ele teve atitude, veio dele a responsabilidade dele querer subir na vida, ele não ficou esperando ninguém, não ficou reclamando sentado onde os outros estão. Então por isso que realmente tem chance de crescer, não tem dúvida. Ah, eu tenho medo de ficar doente, que é um dos grandes medos da gente. Ué, você vai ficar doente, você se alimenta bem? Você come bem? Você faz exercício? Não, eu sou sedentário, como só coisa gorda, muito doce. É claro que vai ficar doente mesmo. Não é a vida que te deu uma doença, é você que não se preparou para ela. Então assim, em todos os outros aspectos, né? Ah, eu vou fazer uma pergunta, o pessoal vai achar que eu sou berolo, que eu não posso falar isso daí. Ué, estuda um pouco sobre o conteúdo antes, chega sabendo,
né? Faz perguntas inteligentes, você se preparou, você vai saber, não tenha dúvida, né? E tem um ditado romano, que eu não sei quem falou, só sei que é romano, que ele fala assim: não podemos controlar os ventos, mas podemos mudar a direção da vela, né? Então, o que isso quer dizer? Que as coisas, as situações da vida vão acontecer, mas agora, como a gente age nela, depende da gente. A gente vai deixar levar conta, vamos aproveitar, vamos virar, vamos realmente evoluir com cada situação, porque toda situação no mundo, independentemente de qual, ela tem uma parte boa e uma parte ruim, depende da gente olhar, né? Então, a primeira grande mudança é essa, são as convicções, como é que realmente a gente enxerga a nossa responsabilidade sobre as coisas que acontecem na minha vida, né? Na nossa vida. Então, realmente a gente tem que saber que não a situação vai mudar, mas como ela vai nos afetar é 100% nosso. Então, isso é o primeiro ponto. Não achar que o mundo conspira contra a gente, que a gente é azarado, a vida é assim, eu sou um coitado. Não. Tudo depende de você. Basta você agir diferente, né? Tomar atitudes diferentes. E o próximo, né, é o autocontrole, né? O autocontrole tem muitas situações que a gente se perde porque a gente não se controlou. A gente xinga, a gente briga, o outro fala um negócio pra nós. Não, mas aquele cara me tira do sério, então vou lá e vou xingar ele, vou bater nele. Não, você tá deixando a outra pessoa te controlar. Um negocinho que ela fala, você já perdeu o controle? Não, você não pode deixar a pessoa se controlar. Se realmente ela fala, não fala, se você quiser fazer, você tem que fazer porque você quer, não porque você se descontrolou, né? Você não pode deixar atitudes dos outros te abalarem. Outro grande exemplo de autocontrole é o tempo. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço aquilo porque não dá tempo. Você vai deixar as situações da vida ditar o que você pode ou não pode fazer? Não, eu não tenho tempo, eu vou achar. Vou fazer desse jeito, vou fazer um pouco mais, eu não consigo ler, eu não consigo ver um vídeo de autodesenvolvimento, eu não consigo fazer exercício. Não dá para fazer uma hora, faz 20 minutos, faz com frequência, acha o intervalo, isso daí sempre tem, porque todo mundo tem tempo para assistir um monte de vídeo no WhatsApp e falar besteira, por que não vai ter tempo para fazer coisa boa, né? Então, não tenha dúvida que dá tempo, basta a gente querer o autocontrole, realmente controlar o nosso humor, os nossos hábitos, a nossa situação, né? E o que nos afeta não é o que acontece em si, não é a situação, mas é a resposta que nós damos para os acontecimentos, né? Então você pode reparar na vida, acontece várias situações, a mesma situação com todo mundo, só que cada um reage de um jeito. Não é que a situação para um é pior do que para outro, é que a pessoa tem uma reação muito mais dramática ou não para aquele acontecimento, né? Então, é assim, veio a geada, nossa, tem agricultor que está se esperando, xingando, mudando, tem outro que não, né? Eu fui mandado embora, estou desempregado, nossa, é o fim da vida, vou tomar cachaça, vou viver em boteco, vou largar da mulher. Não, é uma oportunidade de eu achar algo novo, de eu me especializar, procurar algo melhor, crescer. Então, assim, vai do que a gente realmente ver na vida, né? De ver de cada situação como que a gente reage para cada situação. E o outro é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele já foi muito necessário lá em achar o propósito, né? Em descobrir o seu realmente propósito na vida para você depois fazer o mastermind, né? A mente mestra e ir atrás do seu objetivo de vida. E eu tenho certeza que o seu objetivo de vida, principalmente no seu autoconhecimento, é descobrir o seu talento. E talento é aquela habilidade que a gente exerce com maior facilidade que as outras pessoas em sua volta, né? Então é nada disso que eu tenho. Eu sou melhor em falar do que escrever. Meu talento é muito mais em falar do que escrever. Sou horrível no português. Tem gente que é muito mais mecânico do que tratorista. Tem gente que consegue ser um gerente com muito mais fácil do que trabalhar no trator, né? Tem gente que consegue aprender as pragas de solo, mas não consegue lembrar do que é um parafuso. Então, assim, tem gente que tem facilidade com certas coisas, né? Que isso é notável em cada um e a gente é diferente. Então, assim, a gente realmente tem que descobrir qual é o nosso talento, né? E assim, lembrar que ninguém é bom em tudo.
A gente é bom em algumas coisas e é horríveis em outras e medianas em outras. Então por isso que a gente realmente tem que se enxergar e ver no que a gente é bom e tentar desenvolver isso, né? E claro, a nossa herança genética e as influências no passado, elas vão moldar como a gente é hoje. Isso aí é verdade, não tem como correr disso. Mas essa bagagem, o que a gente faz com ela, aí é da nossa escolha, né? Por exemplo, o pai. O pai é a vida inteira criado na roça, desde os 7 anos mexendo com soja, vida inteira na fazenda. Então, hoje em dia, ele chega na fazenda, ele vê um pé de soja, ele tem muito mais facilidade do que eu que fui na faculdade, por exemplo, e trabalha. Porque ele viveu aquilo, ele tem desde pequeno aquilo, ele tem a vivência, ele tem a influência desde pequeno. Só que lá na frente, a tendência de eu ser um melhor gestor de empresa do que ele é muito mais, porque desde os 24, 25, a gente vem ajudando na gestão. Então, quando chegar com 60, quantos anos eu vou ter fazendo isso? Diferente dele, que começou a gerir uma grande empresa a partir dos 45, 50 anos. Antes disso, trabalhava muito mais com máquina. Então, no longo prazo, tende a influenciar. Então, você tem que ver como é que você veio também de toda a sua história, que isso vai mudar muito como é que você vai agir lá na frente, né? E por último, e na minha opinião o mais importante de todos, chama-se preparação. A pessoa só tem autoconfiança quando ela está preparada. Na foto aí a gente vê o Ayrton Senna. O homem era uma máquina na chuva, ganhava todos. Começava a chover, o pessoal falava, já ganhou. Mas não é que ele nasceu bom nisso. Quando ele corria de kart, ele fala que sempre quando chovia, o pessoal tirava sarro, que ele chegava depois do último. Que ele era muito ruim. Aí toda vez que chovia, ele ia treinar. Chovia, ele ia treinar. Chovia, ele ia treinar. Ele treinou tanto, ele se preparou tanto que depois, quando chovia, ele era muito melhor. Vocês acham que o Pelé, quando ia bater o pênalti, ele tinha medo? Não, ele estava preparado, ele treinava. Quando o Oscar Schmidt ia arremessar numa cesta, o que acontecia? Ele tinha medo? Não, porque ele treinava 1000 cestas todo treino. Então ele estava preparado. Vamos falar, o Zé e o Barqueirinha. Eles têm a banda. Se eles não tocassem nenhum dia, não ensaiassem nenhum dia, o pessoal chamasse eles para ir tocar num show com 10.000 pessoas. E eles não treinam nenhum dia, só juntam e tocam. Você acha qual era o nível de medo que eles iam ter, de confiança que eles iam ter, em comparação se eles treinassem todo dia junto? Sem comparação, quando treina todo dia, a gente tem uma autoconfiança gigantesca. Então, isso é para um tratorista, isso é para um gestor, isso é para um lutador, isso é para um colhedor, isso é para um agrônomo, tudo. Você tem que praticar aquilo todos os dias. Eu tenho medo de falar em público. Treina, pratica, que sua confiança vai aumentar. Por quê? Você já fez aquilo, você sabe como é a situação. Você já treinou várias vezes. Então, a preparação é o segredo de tudo, né? E engraçado que várias situações assim, eu pelo menos, você acaba lendo, aprendendo algo novo e chega na situação, você usa ela rapidamente, depois você aprendeu, depois você treinou, porque várias situações na vida pedem um novo aprendizado que você não tem. Então, assim, quando você se prepara, a situação aparece. A situação nunca vai aparecer para quem não está preparado. Nem que falar é sorte. Sorte não, essa pessoa se preparou. Então, por isso que a oportunidade apareceu. Porque ela tinha capacidade de pegar essa oportunidade, né? Aí você fala, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Tem um ditado que fala, se alguém já fez, eu também posso fazer. E se ninguém nunca fez, eu posso ser o primeiro. Então, o segredo maior é isso daí, é a preparação. Então, as convicções, saber que realmente depende de você, se autocontrolar nas situações, se conhecer e saber qual é seu talento e qual você não tem também, porque isso também é importante, né? Quais são os meus pontos fracos, né? Para evitar eles, e se preparar e se evoluir nos seus pontos fortes, né? Tem uma frase de Napoleão Hill que ele fala assim, primeiro formamos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos moldam. Você vê que a foto aí do último dia de campo que a gente fez,
2019, antes da pandemia, todo mundo ali treinando, tentando evoluir, melhorando. Então, se a gente realmente criar o hábito, sempre estar junto, sempre querer evoluir, sempre querer melhorar, isso vai criando uma bola de neve que no final todo mundo sai ganhando, né? E a partir do momento que a gente desenvolve a nossa autoconfiança, a gente melhora isso, nosso poder pessoal vai melhorar e a mente mestra será muito melhor. Ela vai crescer muito mais, né? Esse conjunto de pessoas, como a gente falou, se uma banda é boa, ele não vai colocar uma pessoa que não sabe tocar. Se um grupo é bom, uma empresa é boa, ele não vai colocar aquela pessoa que é fraca junto com eles. Eles vão colocar quem tem um poder pessoal, quem tem uma autoconfiança, quem acredita em si e quem realmente faz aquilo de verdade. Então, realmente você tem que se desenvolver primeiro para depois você participar de coisas grandes, porque você será grande. Ele fala também que para cada 10 homens que são fisicamente preguiçosos, existe 10.000 que são mentalmente estacionados. Quantas pessoas você vê aí que é sedentária? Então aí você multiplica por 1.000 essa quantidade de pessoas que não quer se desenvolver mentalmente, que não quer evoluir. Qual foi a última vez que você parou e aprendeu algo novo? Que você foi atrás, principalmente foi atrás de aprender algo novo, não que alguém te disse, né? Você acha que realmente você está aprendendo com uma frequência tão grande, evoluindo tão grande pela vontade que você tem de crescer na vida? Essas coisas tão proporcional, né? Então realmente a gente tem que querer, a gente tem que buscar, porque quando a gente vai, a gente se destaca, poucos procuram isso, né? Então eu espero que todos os colaboradores nossos realmente queiram se desenvolver, querer evoluir, né? Porque assim todo mundo sai ganhando. E por último, eu queria deixar uma frase aqui, um pensamento, na verdade, né? Uma frase que é um pensamento lá do Aristóteles, que é um pensador grego, lá de trás, muito antes, 2-3 mil anos antes de Cristo ainda, que ele falava assim: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Por isso, a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Então, se você reclama todo dia, se você tem um hábito de reclamar, você vai ser um excelente pessimista, um excelente reclamador. Se você tem um hábito de se desenvolver e procurar novo, você vai ser uma excelente pessoa, um excelente profissional, né? Se você tem uma felicidade, você vai ser uma pessoa excepcionalmente feliz, né? Porque o seu hábito te molda realmente. Então, o que nós fazemos todo dia traz nossos hábitos. Se realmente eu chego no trator, olho o óleo, limpo, tenho cuidado, você vai ser um excelente tratorista porque você tem bons hábitos. Assim nós concluímos a nossa terceira aula, né, de desenvolvimento pessoal do Grupo Irmãos Antonini. Espero que vocês tenham gostado. Mudamos um pouco o estilo do slide, mudamos um pouco o estilo do ambiente para tentar ir melhorando, né? Fizemos um vídeo antes e uma aula na fazenda. Então, estamos tentando se preparar, né? Como falamos aqui no vídeo, para tentar trazer um conteúdo de melhor qualidade para vocês. Espero vocês até a próxima. Muito obrigado e tenham uma ótima semana.